Legal. Agora, algumas variações para vocês, que vocês vão ver aqui algumas, inclusive algumas exceções que vão fazer muita diferença. Olha só isso, olha. Brazil is in South America. Quando nós falamos continentes, Europe, Asia, South America, North America, África, nós utilizamos a preposição in, ok? Então, eu vou repetir, ó. Se você usar o nome South America, Europe, África, Asia, você está usando os nomes dos continentes. Preposição utilizada in. Mas, se você muda o nome e usa a palavra continente, aí você já tem que usar a preposição on. Viu a diferença? Entendeu agora que o que realmente manda na preposição não é sobre o que nós estamos falando, mas a palavra que vem logo em seguida? Repare, vou dizer isso para você mais uma vez. É assim que você acerta as suas preposições. Praticando, cometendo os erros, você vai aprendendo com os mesmos. Mas lembre-se, a preposição está conectada com a palavra, geralmente a palavra que vem logo em seguida. Então, se você usa South America, você está usando as palavras que correspondem ao nome América do Sul, que é um continente. Tudo bem, é um continente, mas você está usando o nome América do Sul. Se você usar South America, obrigatoriamente você tem que usar a preposição in. Mas se você usa a palavra continente, continent, aí você é obrigado a usar a preposição on. China is on the continent of Asia. Viu? Sobre pronúncia aqui, nós temos duas coisas. Primeiro, mais uma vez, preposição on, som de tá? On. Asia é um continente que se pronuncia o S com som de J, tá? Então é Asia, Asia. Ficou claro? Esse som é diferente, tá? Asia. Beleza? Então, China is on the continent of Asia. Beleza? A cidade seria at? Não. A cidade seria in, mas eu vou falar sobre cidade ainda. Vamos para outros detalhes aqui também que pegam muita gente. Ó. Você vai ver um negócio na televisão. On TV. I saw it on TV. Então, usou a palavrinha TV, on. Linka on com TV. Ok? Internet. On the internet. Então, it is on the internet. Our live class right now is on the internet. Então, se está falando de internet, ou naturalmente dizemos internet, a preposição utilizada é on, tá? On the internet. Ficou claro? Quando você vai assinar uma folha e a pessoa diz para você assim, assina aqui abaixo. Lá no final da folha, a preposição que utilizamos é at. Please sign at the bottom of the page. At the bottom of the page. Então, falou de lá embaixo, bottom, não deixa de ser um lugar, né? Um lugar na página. Então, é at the bottom of the page. Ok? Quando você, esse aqui é muito interessante. Quando você fala o nome da rua, mais a palavra rua, preposição on. I live on Main Street. Falou o nome da rua. Ó, nome da rua e palavra rua. O nome é Main. A palavra é street. Você usa on. Mas se você colocar o número da casa, aí já muda a preposição, já vira at. I live at 45 Main Street. Ok? Então, se for mais específico, se você der um número, você der um nome, a preposição vai ser at. Se for apenas o nome da rua e a palavra rua, on. Tá bom? Quando você vai falar de um departamento no qual você trabalha dentro da empresa na qual você trabalha, você usa a preposição in. Dei um exemplo aqui do departamento de recursos humanos, Human Resources. He works in Human Resources. Ok? Até aqui tranquilo? Então você já viu, eu acredito que agora você já ficou bem claro para você que o que realmente importa é o que vem depois da preposição, logo depois da preposição, tá?
Então, South America é o que dita a preposição in. Continent é o que dita a preposição on. TV, internet, é o que ditam as preposições on utilizadas nessas frases, tá? Então, o que realmente importa é o que vem logo em seguida. Bottom, Main Street, 45 Main Street, viu? Human Resources como departamento. Então, é isso que você precisa se atentar. É o que vem logo em seguida a preposição, que vai ditar se você vai usar uma preposição in, preposição on ou preposição at. Mais alguns exemplos para vocês entenderem a diferença. Olha só isso, o sentido muda por completo. Se você diz he arrived on time, significa que ele chegou na hora, tá? Olha só como é que muda, hein? He arrived on time, chegou na hora. Mas se eu disser he arrived in time, eu já mudo o sentido. Ele chegou a tempo. Por que a tempo? Olha, vamos supor, nossa aula começa às 7h30. Você chegou exatamente às 7h30. Nossa aula começou às 7h30, você chegou às 7h30. Você chegou o quê? On time. Beleza, parabéns para você. Chegou na hora. Mas se a nossa aula começa às 7h30, mas na verdade eu, Marcelo, comecei a aula às 7h35, vai, e você chegou às 7h34, você, tudo bem, você chegou atrasado para a aula que estava programada para começar às 7h30, mas ao mesmo tempo você ainda está a tempo do início da aula, que será apenas, que começou apenas, na verdade, às 7h35. Viu a diferença? Então, you are in time, not on time. Chegou na hora, 7h30, mas chegou a tempo, in time. Tá? Agora, se você chegou às 7h45, aí você chegou atrasado. A preposição já muda também. Porque quando nós dizemos a hora, especificamente a hora, você usa at. They arrived at 7:45 p.m. Aí você deu a hora exata, entende? Quando você mencionar a hora, usa at. Viu a diferença? Tranquilo aqui? Gente, se precisar, fala no comentário que eu repito, tá? Ah, Marcelo, não entendi essa primeira, essa segunda, ou não entendi, escreve a frase e eu explico novamente. Próxima frase diz, take the door on the right. Então, quando você está dando aquela direção para a pessoa, e você fala assim, ó, é a segunda porta à direita, ou então, fica à sua esquerda. Quando você vai dar essa direção, a preposição que nós utilizamos para isso é on. Então, ó, right é direito, left é esquerdo, para você está aparecendo o inverso, né? Mas, enfim, você usa a preposição on. Take the door on the right, his office is on the left. Tá? Tá claro? Lembra que eu disse que TV e internet, nós usamos a preposição on? Isso também é uma verdade para radio. Então você vai falar do rádio. Ah, eu ouvi isso aí no rádio. I heard it on the radio. Ok? Então, para rádios, on the radio. Ok? Aí se você parar para pensar, você vai falar assim, pô, Marcelo, mas on the radio não está em cima do rádio. Está saindo de dentro do rádio. Por isso que eu digo, não se pode aprender preposição dessa forma. O que você faz é conectar a preposição com a palavra que está à frente. Se você guarda isso, acabou. Você nunca mais vai ter problema com preposição. Tá? Conecta a preposição com a palavra que está à frente. Eu já guardei que TV, internet, radio, eu uso on. Acabou. Todas as vezes que você falar disso, não vai ter mais problema. Tá? Aí, Antônio está perguntando, como seria está à minha esquerda ou à minha direita? On my right, on my left. Ok? É isso aí. Tá? Então, right and left, preposição on. He studies in the morning. Aqui nós temos também uma exceção. Ó. In the morning. She goes to school in the afternoon. Poderia até usar o evening aqui igualmente, seria in. Mas quando nós estamos falando de noite, da palavra night, a preposição que se usa é at. He works at night. Viu a diferença? Então, in the morning, in the afternoon, at night. Tá? Independente do que estiver antes dessa preposição, independente do que estiver depois das palavras morning, afternoon and night. O que vai mandar aqui, na preposição que será utilizada,
são as palavras morning, afternoon e night. Ok? É o que está colado com a preposição ali. Beleza? Repare igualmente que nós utilizamos in the morning, in the afternoon, in the evening, por exemplo, caso você queira utilizar, mas nós não falamos at the night, é só at night, viu? Então faz parte daquela exceção que eu mencionei lá no início da aula, com algumas palavras em inglês, tá? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Fique à vontade para perguntar. Definitivamente, essas 3 preposições são as mais usadas no idioma inglês, né? Nós temos muitas outras, mas essas 3 são as mais usadas. E por possuírem diferentes significados em português, bagunça muito a cabeça dos alunos que tentam traduzi-las. É por isso que gera confusão. Mas se você entender que é só associar a preposição com a palavra que vem logo em seguida, dificilmente você vai ter problemas. Se você guardar, por exemplo, mencionei o nome América do Sul, é o continente, mas eu estou falando o nome do continente. Com o nome do continente eu uso in. Mencionei a palavra continente. Opa, se eu mencionei a palavra continente eu uso on. Viu? Se eu guardar isso, fica fácil. Eu uso morning, afternoon, evening, tudo in, mas o night é diferente. Night eu uso at. Então, é assim que você guarda a preposição. É óbvio que esse aprendizado só acontecerá via prática. Por isso eu digo novamente para vocês, continue aplicando, criando as frases, cometendo erros, sendo corrigido, e assim você vai aprender. Tá? A Eliane está dizendo que nunca ninguém tinha explicado preposição desse jeito tão simples. Porque, na verdade, é bem simples mesmo, que as pessoas complicam tanto. Eu não sei porquê, cara. O idioma inglês não é um idioma complexo, acredite. Dentro do universo linguístico, ele é entendido como língua primitiva, de tão simples que é. Essas estruturas, até conjugação de verbos, tudo isso é muito fácil em inglês. Não é algo complexo. O que pega, de fato, é pronúncia. Por isso que eu digo que você precisa sempre falar inglês. Porque é através da fala e cometendo os erros na pronúncia que você, sendo corrigido, aprende e evolui. Tem que praticar a sua fala, sabe? Beleza?